Imagine um homem que viveu há quase 5.000 anos, no alvorecer da humanidade. Um homem que caminhou sobre a terra, respirou o mesmo ar que Adão e subitamente desapareceu. A Bíblia, em poucas e enigmáticas palavras, nos diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas o que essa afirmação realmente significa? E se esse desaparecimento não foi um simples evento, mas o começo de uma jornada extraordinária para um reino que transcende a nossa realidade? E se ele deixou um legado, um livro que a Bíblia não incluiu, mas que contém a chave para desvendar os maiores mistérios bíblicos, como a origem dos anjos caídos, dos gigantes Nefilim e o próprio destino da humanidade? Prepare-se para uma investigação profunda sobre a vida, o sumiço e o livro de Enoque. O homem que viu o que poucos se atreveram a ver e cujas revelações foram, para muitos, silenciadas por séculos. Para desvendar os segredos de Enoque, precisamos voltar para o início do livro de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, encontramos sua história de forma concisa, mas impactante. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é a única menção direta a Enoque no Antigo Testamento, e ela é mais notável pelo que omite do que pelo que revela. Ela nos apresenta um homem de fé extraordinária, cuja comunhão com o Criador foi tão íntima que ele foi arrebatado, sem experimentar a morte. O problema central que essa narrativa levanta é a completa ausência de detalhes sobre essa jornada. O que exatamente significa andou com Deus? E para onde ele foi levado? O mistério de Enoque é agravado pela existência de um livro atribuído a ele, o Livro de Enoque. Um texto antigo que não está no cânone bíblico, mas que expande dramaticamente a narrativa de Gênesis. Este livro, de grande importância para a comunidade judaica do período intertestamentário e para a igreja primitiva, é a fonte de inúmeras histórias sobre os anjos caídos, os gigantes Nefilim e o próprio destino da humanidade. A sua rejeição do cânone, apesar de sua antiguidade e de ser citado no Novo Testamento, é um dos grandes enigmas da história da fé. A questão que nos guia é: por que um livro que parece preencher tantas lacunas foi, para a maioria das tradições, silenciado? E o que suas revelações nos ensinam sobre a batalha espiritual que molda a nossa realidade? O livro de Enoque, especialmente em sua versão etíope, Enoque, é uma leitura que desafia a nossa compreensão do mundo bíblico. Ele nos dá uma perspectiva detalhada sobre a passagem de Gênesis, capítulo 6, que fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. O livro identifica esses filhos de Deus como os vigilantes, um grupo de anjos que desceu do céu para a terra. Sua líder, um anjo chamado Senjasa, convenceu outros 200 a jurar um pacto para se unirem a mulheres humanas. Segundo o livro de Enoque, esses anjos caídos ensinaram aos homens e mulheres segredos celestiais que não deveriam ter sido revelados, como a arte da metalurgia, a criação de armas, a fabricação de cosméticos e poções e os segredos da astrologia e da magia. O resultado dessa união profana e desse conhecimento proibido foi o nascimento dos Nefilim, gigantes de proporções colossais que se tornaram opressores, devorando os recursos da terra e, eventualmente, até mesmo uns aos outros. Essa história que o livro de Enoque nos conta, e ela serve como pano de fundo para a ira de Deus e o advento do dilúvio, mostrando que a catástrofe não foi apenas por causa da maldade humana, mas pela corrupção da própria criação por seres de outro plano. A relevância do livro de Enoque é inegável, especialmente por sua menção no Novo Testamento. O apóstolo Judas, em sua epístola, Judas, versículos 14 e 15, cita diretamente a profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com seus santos para o juízo. Essa citação para muitos é um mini plot twist que choca e legitima o conteúdo do livro. Como um texto não canônico pode ser citado na própria Bíblia? Essa anomalia nos força a considerar que, mesmo que não seja considerado parte do cânone, o livro de Enoque era visto como uma fonte de autoridade e inspiração por alguns dos primeiros escritores cristãos. O que isso revela é que a linha entre o que é sagrado e o que é apócrifo era mais fluida na antiguidade do que imaginamos hoje.
Este é o Voz das Escrituras, onde ousamos explorar as narrativas mais desafiadoras e as verdades mais ocultas que moldaram nossa história e fé. Se você está achando isso tão intrigante, tão perturbador e tão vital para a sua compreensão do mundo, então sinta-se impelido a deixar o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações que mudam a perspectiva. Ative as notificações e faça parte dessa comunidade de buscadores da verdade que não temem o desconhecido. A narrativa de Enoque vai além da mera história dos anjos caídos. O livro também descreve suas viagens celestiais, onde ele é levado por anjos para testemunhar os segredos do universo. Ele fala de uma cosmologia de múltiplos céus, de prisões para anjos caídos e de juízos futuros. O livro descreve o Geena, o Vale de Hinnom, como um lugar de tormento para os ímpios, e o Sheol, o lugar dos mortos. Essas ideias, que são referenciadas no Novo Testamento, encontram sua base textual mais detalhada nos escritos de Enoque. É possível que o desaparecimento de Enoque tenha sido, na verdade, um arrebatamento para um reino de revelação, onde ele recebeu a tarefa de registrar esses segredos para a posteridade. O que a história de Enoque nos ensina é a profundidade do drama cósmico que se desenrolou antes e durante o dilúvio. A queda dos anjos e o surgimento dos Nefilim não foi um evento isolado, mas a manifestação de uma guerra espiritual que impactou diretamente a criação. Enoque, o homem que andou com Deus em meio a essa corrupção, foi escolhido para ser o mensageiro dessa verdade. A sua exclusão do cânone final, para muitos, é um mistério, mas para outros, foi uma decisão necessária para manter a clareza da mensagem bíblica. O que a leitura desses textos nos ensina é a complexidade da história bíblica e a importância do discernimento. A investigação sobre o livro de Enoque nos leva a uma reflexão profunda sobre a santidade de Deus, a seriedade do pecado, a existência de outros planos de realidade e a nossa própria jornada espiritual. A história de Enoque, que andou com Deus, é um poderoso lembrete de que a comunhão íntima com o Criador é possível, mesmo em um mundo de profunda corrupção. A sua jornada e as suas revelações servem como uma lanterna sobre as trevas da rebelião, mostrando que o bem e o mal não são conceitos abstratos, mas forças cósmicas com consequências reais e devastadoras. Essa busca nos instiga a perguntar: o que a vida de Enoque nos ensina sobre a fidelidade e a recompensa que Deus oferece àqueles que o buscam de todo o coração? E o que a sua profecia sobre o juízo final nos revela sobre a nossa própria responsabilidade em viver uma vida de santidade? A verdade sobre Enoque e seu livro não é apenas um conhecimento oculto, mas um chamado à vigilância, ao discernimento e à busca incessante pela verdade em meio a um mundo que, como nos dias de Noé e dos Nefilim, parece estar cada vez mais corrompido. Manter a mente aberta, como nos propomos no Voz das Escrituras, não é diminuir a fé, mas fortalecê-la com uma compreensão mais profunda do plano divino e da batalha espiritual em que estamos inseridos. Enoque, o homem que viu o que poucos viram e que desapareceu no tempo. Seria a sua história um conto de fé extraordinária ou a prova de uma revelação que foi mantida em segredo? O que a citação do seu livro no Novo Testamento e a sua exclusão do cânone bíblico podem nos revelar sobre as verdades ocultas que moldaram nossa fé? Deixe seu comentário abaixo e junte-se à discussão. Sua perspectiva é crucial para o Voz das Escrituras continuar desvendando esses mistérios. E se essa narrativa te deixou ainda mais intrigado, fez você questionar o que você pensava saber sobre a Bíblia e sua formação, então você não pode parar por aqui. No Voz das Escrituras, somos impulsionados pela busca incessante da verdade que está escondida, da sabedoria que se revela nas entrelinhas e da luz que dissipa a escuridão do desconhecido. Se você ainda não deixou seu like, este é o momento. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nada do que está por vir. Os próximos capítulos dessa jornada investigativa que promete abalar suas convicções mais profundas e expandir sua mente para o que realmente está acontecendo no plano espiritual e físico. Faça parte da comunidade que ousa perguntar, explorar e desvendar os segredos do universo. E por falar em anjos caídos e gigantes, a história dos Nefilim é um dos temas mais perturbadores e menos compreendidos das Escrituras.
Mas o que a Bíblia e o livro de Enoque realmente nos contam sobre esses seres? Quem eram os filhos de Deus que se uniram a mulheres humanas? Qual era a sua natureza e o que aconteceu com eles após o dilúvio? A sua história é apenas um conto de gigantes ou a prova de uma batalha espiritual que se estende por toda a história da humanidade e que ainda se manifesta em nossos dias? No nosso próximo vídeo, mergulharemos nos detalhes mais sombrios e profundos para desvendar